Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou professora de inglês e advogada. E aqui eu gosto de falar sobre os mais variados assuntos, principalmente livros. Eu também ensino inglês com a Bíblia aqui no quadro Faith e Fluency. Mas hoje eu quero falar de um assunto e fazer um vídeo bem diferente do que eu tô acostumada, que é um vídeo mais técnico, digamos assim, só que eu já tentei gravar esse vídeo pelo menos umas 3 vezes e eu não consegui. E aí eu entendi o porquê que eu não consegui, que é porque eu tava tentando ser muito técnica. E o que eu quero falar aqui é uma coisa que, assim, eu de fato eu não sou especialista, eu não tenho formação na área da linguística, mas eu sou muito curiosa e eu gosto muito desses assuntos, e principalmente relacionado ao aprendizado da língua inglesa, né? Como professora, eu gosto muito de entender essas nuances e esses históricos dos idiomas. E como vocês viram no título, né, acho que vai dar para entender aí do que a gente vai falar, que a gente vai relacionar o idioma que a gente fala com a nossa percepção sobre a vida, principalmente sobre o tempo. Então aqui, será que você sabe o que é tempo? Será que eu sei o que é tempo? Será que nós, falantes da língua portuguesa, entendemos o tempo como diferente, ou todo mundo no mundo entende isso da mesma forma? Então, assim, senta, aproveita, e eu quero tentar fazer de uma forma assim, como se você fosse meu amigo, minha amiga, e eu tô te contando uma curiosidade, porque eu gostei muito de saber sobre isso, então eu acredito também que é uma informação que você possa gostar de saber também. Então vamos lá, né? Como que começou essa curiosidade pra mim? Era uma vez, em 2019, eu tinha 20 para 21 anos, e eu fui fazer um intercâmbio de 6 meses na Europa, no país Luxemburgo. E lá eu fiquei fascinada com tudo, claro, me mudou como pessoa, mas eu fiquei muito fascinada em relação à educação no quesito idiomas. Primeiro, porque lá possui 3 línguas oficiais, que é o luxemburguês, o alemão e o francês. E todo mundo, então, né, a gente já entende que todo mundo é poliglota. Mas além dessas 3, todo mundo fala inglês, porque é um país que é muito aberto para imigrantes, a entrada de imigrantes é facilitada. E é um país que tem uma comunidade portuguesa muito grande, que imigrou para lá na década de 70. Houve um acordo bilateral entre os países e Luxemburgo precisava de mão de obra, e aí esse pessoal foi para lá, então tem uma comunidade muito grande de portugueses. Então aqui você já tem pessoas que mesma comunidade portuguesa, né? As gerações que nasceram lá, eles já falam luxemburguês, alemão, francês, português, né? E o inglês, ou seja, são 5 línguas, que é muito fácil de você encontrar pessoas lá que falem 5 línguas. E particularmente eu conheci um português que ele fala, né, 7 línguas. Além dessas 5, era ainda italiano e espanhol. E aí eu fiquei assim fascinada, porque assim, como assim que existem pessoas no mundo que falam 7 línguas, e principalmente a facilidade de trocar de um idioma para o outro, sabe? A gente conversando em português, de repente vinha alguém para falar uma informação em francês, e vinha alguém com alemão, e era tudo muito rápido, sabe? E assim, um país rico, né? Muito rico, tanto financeiramente como culturalmente também. Então você tem coreano, né? Você tem árabes, você escuta todas as línguas do mundo naquele lugar. E aí, com esse tanto de informação, eu fiquei extremamente apaixonada por isso. E aí, quando eu voltei, eu comecei por acaso a dar aula de inglês, acabou que virou a minha profissão. Depois eu peguei minha OAB, e aí uma coisa foi levando a outra. E eu sou muito mais professora de inglês do que advogada, mas o ponto é que eu me apaixonei muito por isso, sabe? E aí tô sempre procurando, tô sempre pesquisando e estudando, assim, como que o cérebro aprende, por que a gente consegue falar 2 línguas, por que a gente cansa falando 2 línguas, como que é um cérebro bilíngue, a diferença de um cérebro bilíngue para uma pessoa que é monolíngua, né? E eu me encontrei nesse assunto porque eu assisti um vídeo da Anna Howard, que ela tá falando sobre como as nossas visões de mundo podem mudar de acordo com a língua que a gente fala.
E aí ela tem algumas referências lá, mas uma referência que me chamou muita atenção foi um estudo que chama a hipótese de Sapir-Whorf, que eram dois estudiosos, Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, e esses dois estudiosos criaram essa hipótese que diz que nós temos, o jeito que nós vivemos é basicamente isso, tá? De novo, eu não sou especialista, mas que nós basicamente vemos o mundo de acordo com a língua que a gente fala. E aí a gente vai debater sobre isso hoje, e aí você vai tirando as suas próprias conclusões, certo? Mas o que acontece? Eu fui atrás desse artigo que se chama Relation of Habitual Thought and Behavior to Language. A relação entre o pensamento e o comportamento com a língua, né? Esse é o artigo mais famoso dessa área, que é do Benjamin Lee Whorf, que foi de 1939. Então, assim, tem bastante tempo. E aí, o que acontece? Esse moço, ele nunca foi linguista por formação, nem nada do tipo, era somente um curioso também. Só que o que acontece? Ele trabalhava como engenheiro químico, e ele trabalhava como inspetor de seguros contra incêndio numa companhia Hartford. E a linguística era somente um hobby, entende? E aí, ele teve uma observação muito famosa que ele traz nesse estudo, que é que nesse ambiente de trabalho dele, tinham alguns galões que eram cheios de gasolina e tinham avisos, né, para fumaça, para cigarro, para fogo, esse tipo de coisa, o tempo todo. Só que aí tinha um espaço em que tinham galões vazios. E o fato de falar que estava vazio, as pessoas simplesmente ficavam descuidadas, porque acreditavam que o perigo tinha passado. Mas como ele era engenheiro químico, era o trabalho dele ser inspetor de seguros, né, trazer a segurança, ele percebeu muito que a palavra vazio mudou o comportamento das pessoas e não exatamente o significado dela, não a situação, entende? E aí, assim, ele começou a estudar sobre isso e perceber, assim, por que as pessoas, né, o que a palavra vazio traz e por que se entende isso e isso. Claro que é um estudo mais aprofundado, tá? E aí, o que acontece? Ele traz um tema central que é de que os seres humanos não vivem apenas no mundo objetivo, nem apenas no mundo da atividade social como normalmente entendida, mas estão muito à mercê da língua particular que se tornou meio de expressão da sua sociedade. E aí, se a gente for trazer isso para a prática, é que o quê? A gente acha que a gente enxerga o mundo como ele é. E aí a gente usa a nossa língua para descrever esse mundo como ele é. Só que para ele é o contrário, que é o quê? A língua que a gente fala, o nosso idioma, ele vem antes do mundo. Ou seja, a gente vê o mundo por causa da nossa língua. E não a gente descreve o mundo como ele é. Entende? Esse é o negócio. E aí ele usou esse artigo, esse estudo, para analisar e tentar comprovar essa teoria dele. E aí ele usa como parâmetro as Standard Average European, que ele chama de SAE, que são as línguas comuns da europeia. Então entra aí o francês, o alemão, o português, o inglês, que são essas línguas comuns. E aí ele compara esse SAE com a língua Hopi, que era de uma comunidade indígena do Arizona, que ele estudou essa comunidade por anos. E aí aqui o negócio fica assim que eu gosto tanto, gente. Pra mim, eu gosto tanto dessas coisas que eu fico assim fascinada mesmo. Pra mim é muito bom. Talvez você não sinta essa empolgação, mas pra mim assim é muito interessante. Mas vamos lá. Ele descobriu algumas coisas nessa comunidade. O primeiro é em relação que a substância. Na língua Hopi, na língua normal, vamos colocar SAE, a gente fala water, por exemplo, a palavra water, ela é uma massa indistinta, né? A gente, assim, até um substantivo incontável, e aí, tanana. Pra gente contar esse substantivo, a gente precisa de uma unidade, né? Então, a glass of water, um copo de água, a cup of water, 2 cups, então a gente tem uma unidade.
Para eles não tem essa diferença de contável para incontável, ou de coisas que são uma massa substantivo distinto de outros. Não, para eles é a mesma coisa. A palavra water carrega isso, entende? Eu acho muito difícil de compreender isso, mas é porque de fato é como a gente nasceu. Então, como que a gente vai entender outra coisa que é diferente, sendo que a gente nunca teve esse contato, né? Outra coisa que ele observou também nessa comunidade, que aí é muito interessante também, que é porque língua, o que a gente precisa de língua, né? Que toda língua a gente precisa de ter duração, né? Descrever, capaz de descrever duração, intensidade e a tendência. E aí, o que entra aqui como duração, por exemplo? Entra como longo, curto, muito tempo, uma duração, né? E a intensidade, o que é? Algo que é maior, que é demais, essa é a intensidade. Então, I love you too much, eu te amo muito, né? A intensidade. E a tendência é o increase, por exemplo, é o aumentar, é o crescer ou diminuir. Então, a gente tem a capacidade, né, de descrever isso. Na língua Hop, eles valorizam muito e enfatizam muito a intensidade do pensamento. E aí tem um exemplo lá muito legal, que é que se eles pensam numa rosa, eles de fato acreditam na rosa. A gente pensa numa rosa, a gente imagina, a gente tem a consciência de que estamos vendo uma imagem, né? A gente cria uma imagem. Falei rosa pra você, você imaginou uma rosa, pode ser uma rosa vermelha, uma rosa amarela, uma rosa rosa, mas você só imaginou isso. Eles acreditam que esse pensamento não é só a imagem, é de fato aquela rosa, é de fato aquele objeto. E aí isso traz um ponto muito interessante da força do pensamento. E nessa comunidade era muito importante o pensamento bom e a preparação para alguma coisa. Então, se eles tivessem uma cerimônia para acontecer ou um período de caça, alguma coisa assim, era muito mais importante o que vinha antes de fato desse fato acontecer, dessa data acontecer, desse planejamento, do que isso, entende? Então, vamos acontecer uma cerimônia mês que vem. Esse mês que antecede é muito importante porque é o momento da preparação dos pensamentos bons e da comunidade inteira. Então, a comunidade se unia para pensar positivamente sobre algo, porque, de fato, o pensar é muito intenso. E aí, isso me fez refletir que aqui a gente fala que pessoas que são positivas, o pensamento positivo vai muito no good vibes, ou talvez uma atração, né, a lei da atração. E eu já estudei um pouco sobre isso também, assim, mas muito raso, sobre a lei da atração ser uma coisa que de fato é real. E se a gente for olhar biblicamente também, né, pense coisas boas. Tanto que um dos meus versículos favoritos é Filipenses 4, que pense em coisas boas, né? Alegre-se em todo o tempo. Então, esteja sempre alegre. Então, pense em coisas que são louváveis, que são felizes, que são amáveis, que são coisas duráveis. Porque, de fato, o pensamento tem um poder muito grande. Só que pra gente, pra nossa língua no português, quem pensa dessa forma é visto como uma pessoa que é good vibes, uma pessoa que é hippie, uma pessoa que é, né, assim, uma pessoa diferente do normal, do comum. Porque é comum, a gente não tem essa ideia de que um pensamento de fato é isso, sabe? É uma rosa. E isso é um ponto muito interessante, já que a gente consegue perceber a diferença dessa língua, a diferença de outra visão, né? Essa língua traz uma visão diferente. E aí a gente volta lá para aquele objetivo dele, que era assim: a gente vê o mundo como ele é, e aí a gente descreve do jeito que a gente entende, ou a gente descrevendo e aí o mundo se torna o que ele é, entende? Então, essa já é um ponto diferente, um ponto específico pra gente pensar.
Mas o outro ponto que eu sim, que pra mim mexe mais comigo ainda, é a questão do tempo. O que acontece? Na língua Hopi, eles não entendem o tempo e o espaço, né? Assim como o SAI, né? Como as línguas comuns da Europa, incluindo o português. Eles não entendem o tempo como tempo. Por exemplo, a gente entende o tempo, fica os 5 dias, né? A gente entende 3 horas, 10 anos, e a gente fala dias no plural, igual a gente fala maçãs no plural. E aí a gente imagina objetos. Se eu te falo 10 dias, a gente consegue imaginar uma linha, uma fila de dias, né, no plural. Mas para eles, segundo o Worth, não é assim que funciona. Se eles falam, se eu falo, fiquei 5 dias naquela casa, eles vão dizer algo como sair no 5º dia. Então, para eles, não é algo que se acumula. Pra gente, se acumula. A gente vai vivendo dias, anos e meses, mas para eles, não. Para eles é uma coisa só. Não tá se acumulando, não tá acontecendo. E aí eles são capazes de entender um ditado em inglês que é well begun is half done, que é o bem começado é metade feito, né? Mas eles não conseguem entender tomorrow is another day. Amanhã é outro dia. O que eles entendem é amanhã é mais tarde, é hoje mais tarde. Eles possuem sempre essa sensação de estar ficando mais tarde, entende? Estar ficando mais tarde is getting later. É diferente de tomorrow, compreende? E aí isso foi me levando para lugares muito legais, sabe? Para lugares muito, assim, coisas muito interessantes. E aí eu descobri um texto no Substack da Pam, que eu vou deixar ele aqui embaixo, que é maravilhoso, e o título é Why Can't I Express My Feelings in My Mother Tongue? Por que eu não posso expressar os meus sentimentos na minha língua materna? E aí aqui também entra uma questão muito importante, porque você já viu falar assim que a gente até muda de voz quando fala inglês? Por que a gente muda de voz quando fala inglês? Por que eu não consigo, às vezes, expressar a raiva que eu tô sentindo no inglês, mas sim no português, que é a minha língua materna? Ou por que eu não consigo falar essa palavra em inglês no português? Não tem uma tradução específica para isso. E aí aqui é uma menina que é tailandesa e ela conta que ela mora já há muito tempo em Nova York. E essa mudança trouxe para ela essa clareza de que na língua dela, na casa dela, na família dela, não existe nem, por exemplo, a frase It hurts my feelings when. Isso me machuca o meu sentimento quando você faz isso. Para eles, nem tem tradução disso. Ou seja, é quase que o sofrimento ou uma tristeza ou uma chateação fossem proibidos. Mas não porque é assim, é porque na língua não existe. E aí a gente se pergunta, né? Será que eu sei exatamente esse sentimento ou foi inventado por mim? E aí, voltando para essa questão do tempo, se a gente fica acumulando tempo, e aí eu falo, final do ano eu quero viajar pro meu aniversário. E aí eu deixo para resolver, para me preparar só lá para outubro e novembro, se eu quero viajar em dezembro. Então talvez a minha preparação não tenha tanta importância quanto aquele fator, igual como seria para a comunidade Hopi, entende? Então, se não tem tanta importância assim, então talvez a minha experiência possa não ser tão boa, porque eu não demandei tanta energia naquele pensamento para fazer com que isso acontecesse, porque o pensamento não é só uma imaginação, é algo, né? É algo tangível. E aí eu vou tentar relacionar isso com o filme A Chegada, que é um dos meus filmes favoritos na vida. Eu já assisti ele várias vezes e eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não entendi nada.
eu amei a estética desde a primeira vez, a trilha sonora é perfeita, os atores, mas eu não tinha entendido. E aí eu precisei de assistir mais umas 2 vezes para entender, e aí quando eu entendi eu fiquei, meu Deus. E aí com esse papo aqui, eu falei, me parece um pouco, né, a história em relação ao tempo, a história de A Chegada. E aí eu fui assistir de novo, e de fato, no filme é falado sobre a hipótese de Sapir-Whorf, só que de uma forma um pouco diferente, que é quando a Louise começa a sonhar, né, com os heptapods, e o Ian diz no sonho dela de que, ele fala, né, a hipótese de Sapir-Whorf, e aí ela explica, quando a gente está introduzido, a gente está imerso em uma nova língua, a gente começa até a sonhar e a gente reorganiza o cérebro. Mas essa teoria, essa hipótese, não é falando sobre reorganizar o cérebro. Porém, eles usaram essa teoria até porque o filme veio de um outro livro, né, de um conto, que fala sobre isso mesmo. E eu não sei se você sabe, se você nunca assistiu, então já pula o vídeo, tá? Vou colocar aqui 1 minuto que é pra você pular depois, pra você não ter spoiler. Mas a Louise, né, o filme é de Denis Villeneuve, de 2016, e é baseado no conto Story of Your Life, do Ted Chiang. E aí, se você não viu, né, existem 12 naves alienígenas que vieram pro Brasil, pro mundo. Cada uma tá em um ponto específico. E aí, nos Estados Unidos, a Louise, a doutora Louise Banks, que ela é uma linguista muito famosa e ela dá aula e tudo mais, ela é uma professora, ela é convocada pelo governo americano para tentar entender o que esses heptapods querem. E aí, quando ela chega nessa nave, o primeiro contato dela com eles é uma coisa muito abstrata. Não se sabe que língua eles falam, se eles entendem a língua inglesa, se eles entendem a estrutura de uma frase, se eles entendem o que é uma pergunta, o que é uma afirmação. E a principal pergunta que deveria ser feita é: qual é o seu propósito na Terra? E aí ela vai estudando tanto até que finalmente tem um progresso em que eles desenham um círculo para ela, né? E aí, a partir disso, eles conseguem ir entendendo o que eles estão falando. Só que é uma língua que não é linear, ela é circular, né? Então ela não tem fim. Se subtende isso, né? E aí ela vai estudando tanto, e aí ela vai entrando tanto imersa nessa língua, nesse idioma, que ela começa a ter umas visões de uma criança com ela, e dessa criança no hospital, e depois dessa criança falecendo. Ela tem visões dessa criança bebezinha, ela tem visões falando que ela divorciou com o marido. E aí, quando você assiste a primeira vez, você acha que ela tá tendo lembranças. E aí depois você entende que não são lembranças de um passado, são lembranças de um futuro. E por que ela tá vendo isso? Ela prevê o futuro? Não é que ela tá prevendo o futuro como uma pessoa que tem poderes sobrenaturais. É que ela aprendeu uma língua nova, que é a língua dos heptapods, que são os alienígenas. E essa língua dos heptapods é uma língua não linear. Então, para eles, o tempo também não existe como a gente, como a SAE. Então, eles não estão acumulando tempo. Para eles, é uma coisa só, ficando mais tarde também. E aí, conforme ela vai entendendo a língua, ela consegue acessar o futuro. E quando ela acessa o futuro, ela consegue salvar o mundo de uma grande guerra em que a China estava se preparando para atacar, né? E ela consegue prever exatamente o que ela deveria falar com o general da China para que ele não atacasse, não desse, né, o golpe que ele estava pretendendo. E aí a gente entende, só que eu demorei um pouco para entender isso, e aí agora para mim faz muito mais sentido, talvez com a maturidade, né, e tudo, de que não é que ela teve poderes e tudo.
E aí tem uma frase que ela fala, né, pro Ian, né, que ela ainda não sabe que ele vai ser o marido dela. E aí chega um determinado ponto que ela percebe que é ele sim. Só que eles divorciam, e eles divorciam justamente porque ela conta pra ele que ela sabia que a filha dela ia falecer com uma doença muito ruim, que a gente entende que é o câncer. E o fato dela saber disso e mesmo assim se arriscar a ter essa filha e amar essa filha, fez com que ele se sentisse muito mal e acaba divorciando, se separando dela. E aí, isso pra mim é muito interessante, porque e se a gente pudesse ver tudo que vai acontecer, e a gente sabe que a gente tem o fim, e a gente sabe que a gente em algum determinado momento nós iremos morrer, a gente só não sabe quando, né? Mas e se a gente soubesse quando, se a gente soubesse como, a gente mudaria as coisas? E a frase final do filme, né, é a Louise falando assim: se você pudesse ver toda a sua vida, você mudaria alguma coisa? Ela pergunta pro Ian. E o Ian fala: eu diria o que eu sinto com mais frequência, né? Eu diria mais vezes o que eu sinto. E aí eles dão um abraço e aí ela fala uma frase que é: eu tinha esquecido como é bom te abraçar. Não é que eles tivessem se abraçado muito até o momento, é que ela já sabia tudo que ia acontecer e ela tinha certeza de que isso ia acontecer, né? Então ela teve aí um acesso a um futuro, não como um dom espiritual, mas por estudar uma língua que permitia entender o tempo de uma forma diferente. E aí, qual que é a conclusão, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Primeiro de tudo é que talvez nós somos ansiosos demais e a nossa geração seja ansiosa demais, e claro que tem os fatores como o acesso à internet o tempo todo, né, o acesso a telas o tempo todo, a comparação com as pessoas o tempo todo, mas talvez seja algo que sempre existiu, porque no português a nossa língua ela é muito focada no tempo como algo só que vai acontecer depois. E isso traz um certo tipo de ansiedade, né, que pode ir escalando, pelo menos pra mim. Então, quando fazem aquele tipo de pergunta: como que você se vê daqui a 5 anos? Nossa, me dá palpitações, porque eu tenho muita ideia do que eu queria, eu tenho muito uma imagem do que eu queria, mas a mesma sensação de que, e se não acontecer, eu me decepciono? Enquanto talvez se você perguntasse isso para alguém da comunidade indígena Hopi, talvez eles responderiam diferente, como assim, vou estar aqui. Porque para eles não é um acúmulo, mas sim uma sucessão de coisas que devem acontecer, não exatamente depois, mas mais tarde, entende? E o outro ponto é que aprender uma língua não te traz superpoderes, não te faz uma pessoa cheia de dons. Você não vai prever o futuro nem nada do tipo, mas você vai aprender uma cultura. E talvez esse tipo de cultura, o jeito que eles falam, o jeito que o inglês expressa o sentimento, é diferente do jeito do português. E eu acho que isso te traz uma riqueza mental, cerebral, cognitiva muito grande. Talvez sentir emoções seja muito diferente para alguém que fala mais de uma língua do que para uma só pessoa. Talvez tomar decisões seja muito mais fácil por um ponto de vista, mas difícil por outro, porque se você fala 2 línguas, você consegue talvez enxergar muito mais possibilidades de coisas do que uma pessoa só. Uma pessoa que vive no interior de Goiás, por exemplo, eu moro no interior de Goiás, mas uma pessoa que nunca teve a oportunidade de conhecer o mundo, nem falar nem qualquer tipo de língua, não vai saber tantas as possibilidades que ela poderia ter na vida falando outra língua. Não que essa língua fosse só para meios profissionais, não que aprender inglês seja só para meios profissionais, mas também para que aumente o repertório de vida, de fato, de vida, de expressar emoções, sentimentos, histórias, formas de contar histórias diferentes. E eu também dei uma pesquisada porque são tantas línguas no mundo, né?
E aí, por exemplo, falantes de russo distinguem 2 tons de azul que em inglês são a mesma palavra, blue. Testes de laboratório comprovaram que eles identificam a diferença entre azuis mais rápidos do que falantes da língua inglesa. Tem um povo indígena na Austrália que não usa esquerda e direita. Eles usam pontos cardeais para tudo. A xícara está ao norte do prato, por exemplo. E aí eles possuem um senso de orientação que eu jamais teria, porque aqui a gente é direita, esquerda, para frente, para trás, e é isso. E abrir essas possibilidades de pensamento e abrir esse leque de conhecimento, eu acho que é uma das melhores formas de investir na própria saúde mental, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que nunca vou parar de estudar e nunca vou parar de gostar de aprender sobre esse tipo de coisa, mas é muito interessante ver o porquê que existem palavras como elas são. E, enfim, era isso que eu queria dizer, era esse vídeo que eu queria fazer. Eu acho que eu consegui passar todo o sentimento que eu senti com isso, sabe? E eu quero deixar claro também que essas teorias em relação ao tempo ser diferente na língua Hopi foram algumas refutadas depois por alguns estudiosos de anos após, né, o estudo de Sapir-Whorf, mas aqui eu não quis trazer todas essas coisas e essas refutações e contradições, porque de fato para mim o interessante é em relação ao filme A Chegada, como aprender uma nova língua e como isso pode mudar a nossa percepção de mundo. E retorno à pergunta que eu fiz no começo do vídeo: será que eu, será que você, será que nós sabemos de fato o que é tempo? Será que nós entendemos o quanto ele é breve? Ou será que nós acreditamos que ele é tão breve que a gente sofre antes que ele aconteça, antes de tudo, e acaba não vivendo esse tempo que a gente tem por aqui? E será que isso acontece porque nós falamos português? Ou será que é uma coisa mais geral mesmo e isso tudo não passa de uma ficção? Pra mim não é ficção, pra mim é extremamente real. E eu acho que isso faz muita gente refletir e tentar ver o tempo de uma forma diferente. Não como amanhã, o amanhã chega, o amanhã vai vir, como ele já está aqui. O amanhã é o hoje, mais tarde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar pra você. E se você gostou, comenta aqui o que você achou, comenta também as suas teorias, as suas hipóteses, se você sabe de algo mais também que eu possa me interessar ou trazer por aqui. Também deixa seu like, se inscreva para você ver mais vídeos como esse que eu vou tentar fazer. Esse foi o primeiro saindo um pouco da zona de conforto, mas te espero no próximo vídeo. Um beijo!